Rádio. A rádio oficial de quem investe. Sérgio Sanita is in the house e conversa conosco, traz os seus destaques. Sanita, já a bola rolando para Dinamarca e Tunísia. Você não deve ter acertado essa zebra que foi Argentina e Arábia Saudita, né? Nos bolões da vida aí, não sei quanto você colocou, eu tinha metido 3-0 para a Argentina, mas não doeu nada ter errado o palpite. 2-1 para a Arábia Saudita, foi melhor que a encomenda. Não sei qual que é o seu palpite para Dinamarca e Tunísia, mas para o mercado à vista esse palpite deve estar concreto. Traz pra gente os destaques, Sanita, bem-vindo. É isso aí, bom dia. Realmente uma zebra, né? Eu vi inclusive um post aí que vira meme, né? Um post assim, não tem nada mais fácil do que ganhar 10% em 2 horas, que era o que tava pagando as casas de aposta para a vitória da Argentina, e a Argentina vai lá e perde, né? Então realmente virou meme. Eu vi um post aí no Instagram, realmente zebraça, eu chutaria ali uns 2-0 para a Argentina, uns 3-1. Zebraça, né? E vamos ver aí, acredito que a Dinamarca aí no próximo jogo é favorita. Mas é assim que é interessante, né? Umas zebras aí fazem a alegria da galera e estragam os bolões, obviamente, aí, mas traz a alegria da galera. Bom, vamos lá para os destaques de alta e de queda do pregão de ontem. Tivemos aí Copel, né? Setor de saneamento elétricas puxado muito forte com essa notícia, estatais aí, né? Copel subiu 22%, fechou ali já com ajuste, lembrando que hoje é DataX, né? Teve dividendos aí de 36,7 centavos. Papel fechou nos R$ 8,38, já com ajuste, chegou a bater na máxima do dia 8,74 e tinha um alvo do pivô ali em 8,64 também, com os valores novos aí de distribuição de dividendos. E agora a gente fica na expectativa, a gente pode ver o papel aí, deixa eu trazer aqui o ponteirinho, a gente pode ver o papel obviamente lateralizando, ou mesmo corrigindo nos próximos pregões, dada a amplitude da alta apresentada, mas a tendência de alta permanece, né? Já vem nesse zigue-zague aí, e o alvo secundário fica lá na faixa dos R$ 9,80 a R$ 10. Caso aconteça essa correção no tempo ou no preço, pode dar oportunidade para entrada para o papel continuar mirando aí, né? Sua nova máxima, o papel que está em máxima histórica, que está muito forte. E só dessa pernada aí que a gente viu, né? Do mês ali de outubro para cá, já tem uma alta, então, papel de quase 48% da mínima máxima. Belo movimento para a Copel. Puxou também Sanepar, que subiu forte ontem, olha só, uma alta de 14,90%. Tudo que o papel vinha devolvendo aí desde o início de novembro, acabou recuperando tudo, basicamente. Uma alta muito forte, com candle aí de ignição, volume bem acima da média. E agora a gente projeta que o papel venha buscar essa região de topo aí nos R$ 20,20. E rompendo essa região intermediária de resistência, é bem factível que a gente veja o papel buscando ali um topo de abril na faixa dos 21, 21,30. Belo movimento aí, Sanepar, que também é do estado do Paraná, né? Então acabou ajudando bastante essa notícia da Copel no papel aí da Sanepar. Outra que também tem esse potencial gatilho aí de privatização é CEMIG, não subiu tão forte quanto, mas também subiu muito bem, 7,54% de alta, fechando ali nos R$ 11,12, papel que vinha numa pernadinha forte de queda, com esse candle dá uma animada de novo, precisa obviamente vencer essa barreira aí da faixa dos 11,17, passam ali a média de 50, a média de 21, a média de 100 períodos, então uma região de forte resistência para o papel. Contudo, se conseguir vencer, é bem provável que venha buscar essa região de topo aí nos 12, 12,20, tá? Então vamos ficar de olho também para esse movimento em CEMIG. E agora os destaques de queda, a gente teve ali Cebav, né, uma queda forte ontem nas commodities, acabou afetando o movimento de Cebav, caiu 4,62%, chegou a estar caindo mais, chegou a estar caindo 9,25% na mínima do dia, tá perigosa, dado que está querendo perder essa linha de tendência de alta, né, que inclusive é bem travadinha, né, um pouco inclinação, então se perder essa região aí dos R$ 11, é bem factível que o papel comece a mirar novamente para a mínima do ano, lá na faixa dos 9,20, 9,19, para ser exato, foi a mínima. Então, apenas quando vimos novamente uma recuperação mais forte, especialmente do alumínio, dado que o próprio nome da empresa já diz, né, Companhia Brasileira de Alumínio, então na reação do alumínio, na volta de uma força mais altista na commodity, é bem provável que a gente novamente volte a ver Cebav subindo, mas a tendência está bem perigosa de vir buscar a mínima do ano. Outro destaque de queda no pregão de ontem foi Klabin,
e caiu aí 3,13%, papel que vinha numa forte puxada aí, ó, da mínima à máxima aqui, uma alta de 36%, acabou devolvendo nos últimos pregões. Era uma empresa aí que se beneficiou bastante no movimento do dólar mais altista, estava, né, numa tendência de baixa que acabou sendo rompida ali, um longo canal de baixa, e trouxe todo esse movimento de alta. Agora traz uma correção um pouco mais forte, parou em cima da média de 200, quinto dia de correção, perdeu ali ligeiramente a retração de 382 e abre espaço sim para buscar a retração de 50 e por último uma retração mais forte, um suporte mais forte ali na faixa dos R$20, retração de 618. Depois de 5 pregões de quedas, vamos ver se a empresa pelo menos dá um respiro. Agora se deixar um topo mais baixo que o anterior e fizer um pivô, aí começa a estabelecer realmente um viés mais baixista aí. E na mesma área, no mesmo setor, a gente tem Suzano, que também foi um destaque de queda ontem, 2,87, mas a gente nota que a queda foi bem menor do que já apresentou Klabin. Se nós pegássemos aqui, ó, toda a alta que o papel apresentou, quase 43% de alta, recém está fazendo aí uma correção papel, tem suporte relevante ali na média de 21 períodos, na faixa dos 54 com 60, e se traçarmos toda essa extensão de FIBO aqui, há espaço sim para uma correção mais ampla ali para o papel, até a faixa dos R$53, que é a primeira retração mais relevante. Estava esticada, estava eufórica, e no momento que a gente pode ter uma correção aí de commodities, um arrefecimento do dólar, como a gente viu, né? Ontem o dólar descolou aqui em relação ao real, enquanto as principais moedas dos emergentes sofreram ontem. A gente teve o dólar aí perdendo mais de 1% contra o real. Então, nesse arrefecimento das moedas, no arrefecimento das commodities, as empresas que eram bastante defensivas, como o caso de Klabin e Suzano, começam realmente a mostrar aí uma virada de tendência nesse curtíssimo prazo. Bom dia, Sanita. Só para atualizar aqui a situação de momento, o Ibovespa já abriu, tá? Agora está avançando 0,02% na máxima intradiária a 109.766 pontos e o Dow Food está recuando 0,27% a R$ 5,317. Daqui a pouquinho a gente mergulha mais a fundo no mercado à vista. Enquanto isso, vamos para os pedidos da nossa audiência, começando com o João, que pediu SBSP3. Sanita. Sabesp foi um dos destaques também, né? Ontem subiu 7,32%, hoje já abre os trabalhos aí, está praticamente no 0 a 0. A gente, depois da eleição ali, né, no primeiro turno, em que o Tarcísio ali garante a vitória, o papel subiu muito forte e segue numa congestão aqui nessa região de topo, inclusive está muito próximo à máxima histórica, que foi R$ 62,68. O candle de ontem dá uma animada no papel, mas a gente precisa romper essa região de topo, né, estabelecida ali no final de outubro, início de novembro. Então, caso rompa ali essa região dos 61 a 61,70, abre caminho para teste e quem sabe, né, fica bem factível que renove a sua máxima histórica e comece a estabelecer um viés mais altista a partir daqui. Eu projetaria toda essa distância da mínima do movimento até a máxima do movimento para a gente ter aí uma visualização de possível alvo de curto prazo, caso seja rompido 62,70, o alvo ficaria muito próximo de R$70, tá? Vale colocar no radar, empresas aí de utilities animaram bastante, não foi diferente com a Sabesp também, que foi um dos destaques de alta sim no pregão de ontem. Gustavo quer saber de Itaúsa e também de JBS. Itaúsa apresentou aí ontem uma queda, né, uma queda não, né, abriu um gap de alta, mas fechou praticamente no 0 a 0, 0,04 de alta. Mas é apenas um respiro de toda essa pernada de queda, o papel veio testar a média e volta a mostrar fraqueza, né? O pregão de ontem foi assim, abriu forte, acabou devolvendo todo o movimento. Hoje está operando em alta de 0,90, mas não vejo ainda nenhuma mudança de tendência, né? Depois o papel estabeleceu um forte rally, um zigue-zague ascendente, deixou ali uma leitura de topo duplo e agora segue com um viés mais baixista. Muito importante essa região da média de 200, né, que inclusive foi testada a semana passada. Se perder aqui, o papel fica feio e pode apresentar uma queda ali até a faixa dos R$8. Só vejo compras no papel se ele conseguir virar médias para cima, começar novamente um zigue-zague ascendente, aí sim abre espaço para buscar ali a região dos 10, que foi a região de máxima ali do papel. Lembrando, né, que Itaúsa não renovou máxima histórica, enquanto Itaú e Tub4 renovou. Então, Itaúsa mostrando um pouco mais de fraqueza em relação aí ao Itaú, né, que seria a maior parte, né, da composição aí do Itaúsa, que é a holding, é Itaú, pitadinhas de outras empresas, mas ela não andou como o bancão andou. Vamos ficar de olho, tendência de baixa de curto prazo aí segue. O outro papel é JBS.
JBS. JBS segue muito fraca, muito pesada, né? O papel que parecia que ia mudar a tendência na sexta-feira, dia 11, subindo quase 12%, veio pouquinhos, devolvendo, e inclusive no pregão ali de sexta-feira, renovou a mínima no ano, né? Caiu 3,68, chegou a bater R$ 23,01. Ontem deu um respirinho de 1,82, hoje está subindo 0,51, mas nada muda, né? Nessa devolvida feia que o papel deu aí, pode dar um respiro até as médias, mas se vier perder essa região de suporte dos R$ 23,00, fica realmente bastante feio o papel, bastante pesado, e a gente começa a visualizar o papel indo buscar ali uma região de suporte mais relevante nos R$ 21,00, tá? Então segue muito pesado, muito feio. Obviamente que para quem olha dividendos, para quem olha carrego, pode ser um nível interessante sim para se começar a fazer aportes, mas nada muda no curtíssimo prazo, tendência de baixa permanece, especialmente se perder os R$ 23,00. Só haveria compra se mostrasse força a tal ponto de começar um zigue-zague ascendente aí, voltando a fechar acima dos 25. Acho que é um cenário um pouquinho ainda distante de ocorrer no curtíssimo prazo. O Fábio Pereira está pedindo, Sanita, bom ponto de entrada em VEG e Pets para longo prazo? Esses papéis são uma boa ideia? Vamos lá, VEG segue em franca tendência de alta, né? O papel já da mínima aí que ele atingiu em junho já vem subindo muito forte, até a máxima que é o papel que subiu 85%. Aí a pergunta do ouvinte, se para longo prazo seria uma boa ideia, o que eu faria? Eu olharia o gráfico semanal. E a gente vê que no gráfico semanal a tendência também é de forte alta, mas ela está um pouquinho distante das médias, tá? Então não está num bom ponto para você fazer uma mão cheia. Se você gosta da empresa, acredita que vai continuar subindo, talvez uma primeira mão nesses níveis, ok, mas eu não colocaria toda a minha mão, dividiria em 4, 5 mãos, e à medida que o papel faça potenciais correções aqui para baixo, que seria natural dentro dessa tendência de alta secundária no semanal, aí sim melhorar o meu PM, tá? Então não vejo um bom ponto para entrar full com a mão cheia, levando o papel para carrego, dado que já subiu bastante aí, tá em região de topo lá de setembro de 2021, tá muito próximo, inclusive, da máxima histórica, né? O papel chegou a bater 46,93. Então, se o ouvinte está focando mais longo prazo, faria uma mão aqui, corrigindo mais outra, e assim por diante, até ter um PM bem razoável para o papel na correção às médias no semanal, pudesse trazer aí uma perspectiva de valorização. Então, mão cheia agora não acho boa ideia, dado que o papel já subiu 85% de junho para cá. E o outro qual que era, Ellen? Pets para longo prazo também. A gente vê o papel renovando a mínima histórica, né? O papel bateu aí na semana passada R$ 7,21. O papel está sofrendo muito com os juros mais elevados e segue num viés bem baixista. Então aqui, se você acredita realmente que a empresa vai se recuperar, acho sim um bom nível para você começar a fazer aportes, tá? Mas a tendência de baixa aqui é muito clara, o papel segue fazendo esses zigue-zagues descendentes. Então a mesma história que eu contei para a VEG também vale aqui, mas no caso oposto, né? Apesar do papel estar em mínima histórica, nada impede que o papel continue caindo. Então fazer uma primeira mão aqui acho que vale a pena, o papel corrige um pouquinho mais, uma segunda, terceira, olhando médio a longo prazo, olhando um horizonte de alguns meses, inclusive alguns anos. Acredito sim que à medida que a gente tenha uma definição de queda dos juros, esses papéis aí de varejo, consumo, voltados para o mercado interno vão se recuperar. O problema todo é que o mercado está esperando essa definição da PEC, definição na pasta da Fazenda, da economia, e tudo isso gera incertezas. Por conta disso, os DIs seguem estressados e a gente não vê uma recuperação tão relevante no consumo no mercado interno, mas acredito sim que vale a pena iniciar aportes aí para carregar a Pets. Agora, tecnicamente, se a gente olha o semanal, daria compra técnica somente quando quebrar essa linha de tendência de baixa e fazer um primeiro pivô. Aí sim, já começa a mostrar uma virada de tendência secundária e aí chancela, né, a perspectiva que o papel comece a sua recuperação. 10,09, Sanita. E o Ibovespa vai subindo 0,38%, 110.164 pontos. Moeda americana caindo 0,25%, R$ 5,318. Curva de juros desidratando uma média de 4 pontos base, máxima intradiária para o Ibov, 110.211 pontos. Vai se descolando inclusive do Indifut. O Indifut está subindo 0,14%, o Ibovespa já em quase 0,45%. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para a galera do chat do YouTube. O nosso Rodrigo Milan tá na área e tá muito atento a S&P 500, pedindo para você o S&P, meu caro Sanita.
Vamos lá, segue em tendência de alta, né? Depois que o índice americano, né? O principal índice fez essa forte pernada, marcou fundo ali na região dos 3.500, voltou a reagir, inclusive com um movimento bem simétrico, né? De queda e agora de recuperação. Então, conseguiu testar a retração de 618, essa região dos 4.000 é muito importante, é um divisor de águas, né? Dado que a gente diz que quando o papel está, ou um índice, ou um commodity, qualquer que seja a classe de ativos, está numa tendência de queda e ele rompe a retração de 618, que é o último bastião ali de defesa, né, da tendência atual, que ainda é baixista, a gente muda essa tendência definitivamente. Então, à medida que a gente rompe essa região dos 4.000 e juntamente a média de 200, que está um pouquinho mais acima, ali, próximo dos 4.060 pontos, a gente começa a visualizar uma possibilidade muito grande do S&P vir buscar a máxima ali do mês de agosto, nos 4.325. Então, vale colocar no radar, rompendo aí esses 4.000 a 4.060, o S&P começa a mostrar força para buscar a máxima de agosto. Só volta a ficar pesado se voltar a negociar abaixo dos 3.900, né? Vai dar uma leitura, inclusive, de um pivô. Então, para quem aposta na queda, obviamente que esse ponto dos 4.000 é a melhor relação risco-retorno, porque se o S&P começar a cair a partir daqui, você teve um stop relativamente curto, você definiu um stop de 1, 2%, e o S&P pode voltar a apresentar fraqueza e buscar as mínimas do ano, né? Então, aqui a melhor relação risco-retorno para venda é realmente nesses 4.000, mas que se rompida já mata essa visualização de uma tendência de baixa, a gente começa a visualizar uma tendência de alta mais forte. Para minha querida Sandra Regina Ferreira Castro, e não só para ela, também para o próprio Rodrigo Milan e o nosso Luiz Henrique, todo mundo ligado em CSN. CSN que já saiu de leilão, é o papel que mais sobe dentre aqueles que compõem o Ibovespa, 3,8% de ganho, 14,46, R$14,46. Vamos falar da CSN, meu caro Sanita. Vamos lá, a CSN começou uma reação aí, depois de renovar a mínima no ano, né? Chegou a bater aí 11,80, o papel estava muito, mas muito pesado. E começou aí na recuperação do minério, recuperação aí da Vale, e também começar a desenvolver seu movimento. Fez uma correção nos últimos pregões, bateu ali na média de 21,50, deixou um martelinho ontem e hoje abriu com um belo gap de alta. Então, sim, tem a possibilidade de o papel voltar a buscar essa região aí dos 15,40 e vencendo, a gente começa a visualizar esse topo ali de agosto, na faixa dos 16,80 e um alvo final dessa estrutura nos 17,5. Que estrutura, Sanita? Esse fundo duplo aqui, tá? Suportes no mesmo nível, a gente tem a marcação desse topo e exatamente uma leitura de um W. Esse W projeta um alvo lá nos 17,5, que é exatamente onde está se caminhando ali a média de 200, tá? Então fica bem factível se a gente voltar a mostrar força em CSN nos próximos pregões e romper esse topo aqui imediato, de a gente começar a visualizar um alvo inicial lá dos 17,5, vale colocar no radar, é uma empresa que sofre bastante aí no ano ainda, e a correção que ela aconteceu aqui foi com pouco volume, que é excelente para tendência de alta se manter. Vamos ficar atentos aí em CSN, rompendo os 15,40, pode dar uma correria lá rumo aos 17,5. Boa, Sanita. 10 horas 13 minutos, ainda no chat do YouTube. Bom, tá na hora agora da gente abrir as asas e voar. Temos Gol no radar. Você entre os destaques hoje passeou por CPL E6, Copel, naturalmente, também Sanepar, Semig. Em relação às baixas, CBA, Klabin, Suzano. Vamos agora com Gol, abrindo as asas para a gente saber o que é que o gráfico revela sobre a companhia aérea. Vamos lá, a Gol segue em tendência de baixa, né? Desde ali de agosto marcou um topo ali na faixa dos 12,50 e começou um zigue-zague descendente, topos e fundos mais baixos. Não mudou nada de agosto para cá, né? O papel segue trabalhando dentro desse canal, então compras aqui só quando o papel romper esse canal, né, e vier fazer um primeiro pivô ali. A média de 50 pode ser usada como parâmetro forte de resistência, tá ali na faixa dos 9,60, então somente quando romper aqui que a gente vai ter uma perspectiva de recuperação. Tá mais fácil o papel continuar dentro desse canal e direcionar a mínima do ano ali na faixa dos R$ 7,42 do que estabelecer uma tendência de alta, né? O papel segue muito pesado, fez uma pernadona aqui de queda, fez um repique até a média de 9, agora a gente fica atentos a um possível novo pivô. O cenário está difícil, né? O dólar segue forte, o petróleo, apesar de ter corrigido, vem mostrando bastante volatilidade e
e apesar de estarmos numa época do ano, né, que todo mundo está pensando em viajar e tirar férias, a gente vê um setor de aéreo bem difícil, bem complexo, né, custos altos, margens apertadas, então realmente é um setor que eu não gosto. Agora, tecnicamente, eu não julgo aí se a empresa é boa ou não, se o setor é boa ou não. Rompem nesse canal, sim, compra rumo ali à região de topo de agosto, na faixa dos 12,20 ali, 12,30. Bárbara Venuti, Gerdau, GGBR4, Sanita. Gerdau vem muito bem, né? Olha só a alta que o papel apresentou desde as suas mínimas ali no mês de julho até agora, já uma alta de quase 54%. Fez uma correção técnica aqui no curtíssimo prazo, rumo à média de 9, e está querendo fazer um novo pivô. Então, o papel que tem tudo aí para continuar na sua tendência. Obviamente que vai precisar romper agora a região ali dos 29,60, que foi o topo, a máxima da semana passada, da segunda-feira passada, chegou a bater 29,61, e rompendo aqui, a gente visualiza que o papel vai buscar a região de máxima de maio, que bater ali nos 29,80. Tá logo acima, né? O papel tá logo acima. O papel, a gente pega o mensal, já renovou máxima histórica, então o papel que tá muito forte, deve assim continuar na sua tendência, e a gente visualiza aqui, para quem gosta de longo prazo, né, o papel está lateralizando já há alguns meses, há 1 ano e meio aí, até mais um pouquinho, o papel está lateralizando, e se romper aqui, fica com toda a cara, toda a pinta, todo o cheiro aí de papel projetar essa congestão para cima. Então a gente poderia pegar a mínima aqui do movimento até a máxima, e se o papel romper os 29,80, olha só, o que projetaria para a gente aí alguns meses, possivelmente até 1 ano, 2 anos, R$ 40,50. Então, um papel que está muito bem, está muito forte, muito diferente aí dos seus principais pares, né? Para a gente pegar os Minas, está numa franca tendência de baixa. CSN ainda está tentando uma recuperação ainda muito baixista, e Gerdau está muito forte. Então, quem gosta de carrego aí, rompendo esses 29,80, o Gerdau pode projetar um alvo bem legal aí. Tá certo, Sanita, às 10h16 eu te agradeço e a gente volta a conversar amanhã, meu amigo. Um abraço e até lá. Valeu, grande abraço. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.